Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Universo dos Números. Eu sou o professor Augusto, se inscreva no canal, tá? Deixe o seu like, compartilha, tá? E assista o vídeo até o fim, ok? Vamos lá para o nosso assunto de hoje. Bom, gente, o assunto de hoje a gente vai falar sobre números opostos e absoluto, né? Que é do módulo 21. Então, números opostos e valor absoluto, né? Então, a gente vai ver cada um conceito, né? Um conceito de cada um, ok? Bom, para definir o número oposto e valor absoluto, né? Então, na reda numérica, os números opostos estão a uma mesma distância do zero, né? Então, veja só a figura. Então, aqui nós temos zero, uma reta numérica, né? Aonde do zero para a direita tem um número positivo, do zero para a esquerda tem um número negativo. Veja só que o número direito, né? Ou seja, os números que estão à direita do zero, né? Olha só, que nesse caso seria 1, ele tem uma flechinha apontando para ele, aonde ele vai para o outro lado, que é o menos 1, né? Então veja só o que acontece na reta numérica quando a gente vai trabalhar com números opostos. Começando por esse número aqui e esse aqui dos extremos, né? Então aqui eu tenho menos 10 e aqui eu tenho mais 10. Então veja só que a distância de 0 até menos 10 é a mesma distância de 0 até mais 10, ok? Então assim segue sucessivamente. Então a distância de menos 9 até 0 é a mesma distância de 9 até 0, ou seja, de 0 até 9 e de 0 até menos 9 tem a mesma distância. O próximo número é o menos 8 e mais 8. Então, a distância de 0 até menos 8 é a mesma distância de 0 até mais 8. E assim sucessivamente com cada um número, né? Então, nós temos menos 7 mais 7, menos 6 mais 6, menos 5 mais 5, menos 4 mais 4, menos 13 mais 3, menos 2 e mais 2 e menos 1 e mais 1. Então veja que cada número que eu tenho do lado esquerdo corresponde a um do lado direito, ou seja, o menos 1 ele é oposto a mais 1. O menos 2 ele é oposto a mais 2. Então, o números opostos ou simétrico, né? Então, a palavra oposto tem o mesmo significado de simetria, né? De simétrico, ok? Então, menos 1 é o oposto ou simétrico a mais 1. O menos 2 é o oposto ou simétrico a mais 2. O menos 3 é o oposto ou simétrico a mais 3. O menos 4 é o oposto ou simétrico a mais 4. O mais 5 é o oposto ou simétrico a menos 5. Mais 6 é o oposto ou simétrico a menos 6. E assim sucessivamente, ok? Então, a palavra oposto tem significado também de simétrico, tudo bem? Então, olha só, observe que cada número inteiro, positivo ou negativo, tem um correspondente com um sinal diferente, como eu acabei de dizer, né? Cada um tem um correspondente com um sinal diferente, com menos 3 com mais 3, mais 9 com menos 9, menos 10 com mais 10 e assim sucessivamente, né? Então, vamos ver um exemplo. Letícia e Caio são amigos e viajaram nas férias para lugares diferentes. Eles gostam de contar novidades por meio de aplicativos de troca de mensagem. Veja uma das conversas entre os dois amigos. Então Letícia, né, falou para Caio: aqui começou a esfriar hoje. Vi no termômetro que faltam 10 graus para chegar a zero, né? Que faltam 10 graus para chegar a 0 grau, desculpa. Aí o Caio diz o seguinte: nossa, aqui também faltam 10 graus para chegar a 0 graus, mas está um frio congelante, muita neve lá fora, né? Então observe o seguinte: veja que no local onde Letícia está, a temperatura é de mais 10 graus Celsius, né? Então está mais 10 graus Celsius, está começando a esfriar até chegar em 0 graus Celsius, né? E já no local de Caio a temperatura está em menos 10 graus Celsius, né? Porque já está congelando. Então ele vai esquentar e está indo até chegar a 0 graus Celsius. Então está negativo para chegar em zero, ok? Assim, nós temos um exemplo. Ó. Então, de Letícia, né? Ela está aí mais 10 graus Celsius. Então, faltam 10 casas para chegar em zero, né? 0 graus Celsius. E Caio está menos 10 graus Celsius. Faltam 10 casas para chegar em zero.
Então veja que o correspondente de menos 10 mais 10 eles são opostos, né? Veja o sinal de simetria entre eles, mais 10 e menos 10, ok? Então veja só, tanto um quanto o outro, né, eles vão ter a mesma distância. Então de mais 10 até 0 tem a mesma distância de 0 até menos 10, tá bom? Então aqui nós temos aqui um exemplo, né, de simetria de tanto números negativos quanto um número positivo, ok? Então de 0 a 10 eu tenho 10 unidades e de 0 a menos 10 também eu tenho 10 unidades. Então os dois números são simétricos, ok? Bom, de acordo com esses exemplos, dizemos que menos 1 é o oposto assimétrico de 1, menos 2 é o oposto assimétrico de 2, menos 3 é o oposto assimétrico de 3, e assim sucessivamente, tudo bem? Repare que os sinais de mais e menos são utilizados nesse caso para indicar a ideia de oposição em relação a zero, né? Então, em relação a zero, eles têm o sinal de oposição, né? Oposto, ok? Bom, valor absoluto ou módulo, né? O valor absoluto de um número inteiro é um número natural que representa sem um sinal. E veja a figura. Então, a mesma figura que nós temos aqui, né? Veja que nós temos do zero para a direita números positivos e do zero para a esquerda números negativos. Neste caso, dizemos que o valor absoluto de mais 2 é 2. Da mesma forma, dizemos que o valor absoluto de menos 2 também é 2, né? Então, o valor absoluto de mais 2 é 2, o valor absoluto de menos 2 também é 2, ok? Então, veja só que o sinal ele soma, fica só o número correspondente, né? Então, o valor absoluto de mais 2 é 2 e o valor absoluto de menos 2 também é 2, ok? Então, o valor absoluto de menos 6 é 6 e o valor absoluto de mais 6 também é 6, né? Então segue a regra para todos, tudo bem? Bom, o valor absoluto também é chamado de módulo de um número, né? Sendo representado pelo símbolo duas barras. Então, olha só, toda vez que você vê um número que tem duas barras, ele é chamado de módulo, ok? O que significa essas duas barras? Que todo número, tanto faz negativo que tiver aqui dentro ou positivo, ele vai se transformar positivo. Então, veja um exemplo. Mais 2, o módulo, né? 2 barra, o módulo de mais 2 é igual a 2. Lê-se, módulo de mais 2 é igual a 2. O módulo de menos 2, né? Entre barras, o módulo de menos 2 é igual a 2. Lê-se, o módulo de menos 2 é igual a 2. Então, veja só, tanto o número negativo quanto o positivo que está dentro de duas barras, que é o módulo, ele vai se tornar um número positivo, ok? Então, isso é uma regra para todos os números. Atenção, né? Não confunda o oposto com o inverso. Na matemática, particularmente no estudo dos números, encontramos a seguinte diferença entre oposto e inversos, ok? O oposto de mais 3 é menos 3. Veja que os sinais de mais e menos são utilizados para indicar oposição em relação ao zero. Já o inverso de mais 3 é mais um terço, né? Então, o inverso de mais 3 é um terço. Ele vira uma fração, né? Põe um em cima e o 3 vem para baixo. No estudo das frações, dizemos que um número é inverso do outro se os termos do numerador e do denominador estiverem invertidos. Veja outro exemplo. 5 sobre 1, né? Toda fração é uma divisão, então 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1, né? Então 5 dividido por 1 é 5, né? Então 5 sobre 1 é o inverso de 1 quinto, né? Então 1 quinto é o inverso de 5 sobre 1. E 7 11avos é o inverso de 11 sétimos, né? Então você basta trocar o numerador vai para cima, né? O denominador vai para cima, o numerador vem para baixo, quando você quer inverter o número, tudo bem? Então aqui nós temos dois exemplos, né? Então 5 sobre 1 é o inverso de 1 quinto e 7 sobre 11 avos é o inverso de 11 sétimos. Bom, agora chegamos no exercício de aplicação, né, gente? Então, do módulo 21, nós temos um exercício de aplicação que fala justamente sobre números opostos e valor absoluto, né? Então, você sabe que o exercício de aplicação ele é resolvido com o professor em sala de aula, né? Mas como a aula é online, vamos fazer o exercício de aplicação, mas não esqueça de fazer o exercício proposto, né? Que é com vocês em casa, tudo bem? Mas depois do professor fazer
a autocorreção com vocês, né, e dar o visto, tudo bem? Então vamos lá para a questão número 1. A ideia de oposição tem relação com a ideia oposta. Pensando nisso, indique qual é a ideia oposta em cada situação dada nos itens a seguir. Então, nós temos aí a letra A, estando no quinto andar de um prédio, subir 3 andares, né? B, uma altitude de 125 metros, né? C, marcar 5 gols em um jogo de futebol e sofrer 2 gols, né? D, sacar R$ 350 de uma conta bancária, né? Então ele quer que você faça o oposto de cada um desses, né? Então olha só, a ideia de oposição tem relação com ideias opostas. Pensando nisso, indique qual é a ideia oposta em cada situação dada nos itens a seguir. Então o que tiver aqui, cada um desses itens, a gente vai fazer o oposto. Então a letra A, estando no quinto andar de um prédio, subir 3 andares, né? Então como que vai ficar aqui a resposta da letra A? Né? Então, desci 3 andares. Se eu subir 3 andares, eu tenho que descer 3 andares, né? Que é o oposto, ok? Uma altitude de 125 metros, né? Então, vai ficar uma profundidade de 125 metros. Veja que a profundidade é o oposto de altitude, tá? Então, uma altitude de 125 metros, o oposto é uma profundidade de 125 metros. C, marcar 5 gols em um jogo de futebol e sofrer 2 gols. Então, vai ficar ao contrário, né, disso aqui. Então, vai ficar marcar 2 gols em um jogo de futebol e sofrer 5 gols, né? Ficou ao contrário, ok? D, sacar R$ 350 de uma conta bancária, né? Então, a letra D vai ficar depositar R$ 350 em uma conta bancária. Então, se você sacou, você tem que depositar, né? Um é oposto ao outro, ok? Vamos lá para a questão número 2. Bom, a 2 diz o seguinte: complete corretamente as lacunas na sentença a seguir, né? Então, veja só, temos aí a letra A, B, C, D e E. A letra A diz o seguinte: o oposto de menos 8 é. Então, oposto de menos 8, né? Ou simétrico, né? Então, o oposto de menos 8, quem é ele? É um número oposto a ele, que é mais 8, né? Então, o oposto de menos 8 é mais 8. B, né, dá aqui um número, eu não sei o que é, mas ele fala que esse número é o simétrico de mais 14. Ou seja, seria positivo, o simétrico dele em relação ao mais 14 é menos 14. C, o simétrico de mais 19 é. Então, simétrico tem, como vocês sabem, eu falei para vocês, o simétrico tem o mesmo significado de oposto, né? Então, o simétrico de mais 19, desculpa, é menos 19, tudo bem? D, te dá um número e fala que esse número é o oposto de menos 20. O oposto de menos 20 é mais 20. E é mais 53 é, aí fala aqui, de menos 53. Então, mais 53 é o oposto ou simétrico de menos 53, ok? Vamos lá para a questão número 3. Bom, a número 3 é o seguinte, né? Identifique e escreva qual é um número inteiro, né? Ou seja, o simétrico do oposto de mais 6, oposto de mais 6, simétrico do oposto de mais 6. Ou seja, oposto de mais 6, menos 6. Simétrico dele, mais 6. Então, vai ser o próprio mais 6, né? Simétrico do oposto de mais 6. Então, o oposto de mais 6, menos 6. Simétrico de menos 6, mais 6. Vai ser o próprio mais 6. Oposto do oposto de menos 7. Então, o oposto de menos 7 é mais 7, né? O oposto de mais 7 é próprio menos 7, né? C, o simétrico do simétrico de menos 25. Então, o simétrico de menos 25 é mais 25. O simétrico de mais 25 é próprio menos 25, ok? Então, veja só que todos eles são próprios números, né? Tudo bem? E o número 4 diz o seguinte: qual é o sucessor do oposto de menos 6, né? Então ele dá uma alternativa A, B, C, D e E. Qual é o sucessor do oposto de menos 6? Então, o oposto de menos 6 é mais 6, mais 6. Sucessor de um número que vem na frente. Então, qual é o sucessor de mais 6? Mais 7, né? Então fica aí a letra E, ok? Então a letra E é a resposta da número 4, tudo bem? Questão número 5. Escreva o valor de, né? Aí, letra A,
módulo de menos 5, B, módulo de menos 207, C, módulo de mais 64 e D, módulo de zero, né? Então, lembrando que módulo, né, ele é identificado por duas barras, né? Então, o módulo é todo número que está dentro de duas barras, eu tenho que transformar nele em número positivo. Então, o módulo de menos 5 é 5, né? Ou mais 5. O módulo de menos 207 é 207, né? Todos eles vão se tornar positivos. O módulo de mais 64, 64. E o módulo de zero é o próprio zero, né? Já que ele é nulo, tudo bem? Eu acho que essa parte aqui fica bem fácil, né? A gente identificar o módulo de cada número. Então, todo número que está dentro das duas barras, ele vai se tornar um número positivo, tá bom?